turma. Bem, bom dia novamente, Laila. Como só você está presente aqui, a aula hoje vai ser a você, tá? Hoje a gente vai falar sobre métodos de medidas. Dentre esses métodos de medidas aí, esses métodos de medidas, eles são usados para fazer as medições indiretas que a gente falou na última aula, tá? E hoje nós vamos aprender mais especificamente como é feito as medições, como são feitas as medições, como são realizadas essas medições, tá? Como é feito para instalar o equipamento que é utilizado. Os métodos de medidas angulares, como a gente sabe, ele vai servir para determinar dois pontos. O ponto, a distância, primeiro, entre o ponto inicial A e B, e a partir dessa distância do ponto A e B, nós vamos determinar a distância dos outros demais pontos. AC, AD, AE, A infinito, a infinito não, logicamente, porque sua área vai fechar, né? Uma hora você vai precisar fechar se você estiver fazendo uma medição agrária dentro de uma propriedade. Então, você vai pegar os pontos ou determinar os pontos dentro dessa sua propriedade, como foi falado na aula anterior, né? E aí você vai determinar esses pontos e demarcar esses pontos. Não sei se você chegou a assistir o vídeo anterior, onde a gente fala da utilização dos piquetes, onde a gente fala da utilização das estacas, né? Como é feita a determinação das estádias, médio, enfim. Só um minuto. A partir de então, são determinados, né, os pontos. E a partir do momento que eu determino esse ponto AB, antes de determinar esse ponto AB, eu preciso zerar meu aparelho, né? E eu vou mostrar aqui hoje, na aula de hoje, como é feito, como é zerado esse aparelho. Então, esse aparelho ele é zerado num ponto determinado, né? Geralmente, a gente não orienta os pontos. Então, no caso aqui, a gente vai fazer a leitura. Primeiro, a gente zera o aparelho, né? Zera o ângulo, aí a gente vai fazer a rotação no caso, do teodolito, da estação total, que você está utilizando ali. Geralmente a gente utiliza mais o teodolito, então a gente faz um giro de 360, tá? E depois você vai lá e zera num ponto conhecido, num ponto não orientado, por exemplo. Sei lá, eu mirei, eu fiz a calagem dos pontos, eu vou explicar tudo isso, tá? Eu fiz a calagem dos pontos, eu determinei eu coloquei em um determinado rumo o meu aparelho, e a partir desse determinado rumo eu vou zerar, e todas as medidas, eu zerei, o meu aparelho estava apontado, como você pode ver na seta, ele estava apontado para o ângulo zero. Eu coloquei ele no ângulo zero, a partir do momento que eu caminhei para um outro ponto, né? A partir do momento que eu caminhei para um outro ponto, isso foi gerado um primeiro ângulo, que a gente chama de L1, né? Então, esse ângulo L1 vai ser a distância entre o ângulo zero e o ângulo, entre o segmento A linha, né? E o segmento AB, tá? Então, isso é formado. A partir do momento que eu faço um outro caminhamento para um outro ponto, né? No caso aqui seria o ponto C, vai ser formado um ângulo L2. A distância entre C e B vai ser o L1 menos o L2. Então, vai ser o ângulo que vai ser formado aqui. Tá? A partir do momento que você vai fazendo caminhadas dentro da sua área, você vai gerar um ângulo L1, depois você vai gerar um outro ângulo L2,
né? Os ângulos ângulo 100, por exemplo, aqui vai ser maior que 90 graus, né? Vai ser o 100, sei lá, 120, 130 menos um ângulo de 60, ou mais que 45, né? 45 é o quê? 110 menos 60, por aí. Então, aqui nós vamos ter um ângulo de 50 graus. E aí eu posso determinar qual é essa medida entre o ângulo entre o segmento aqui, a distância entre o segmento AB, BC e AC aqui, que vai ser esse ângulo que vai ser determinado por L2 menos L1. Se o alfa for negativo, né, eu vou somar a 360. Ou seja, se eu se o alfa aqui, se L2 ele der negativo, ou perdão, se o L2 ele for menor, se ele for menor que L1, então ele vai dar negativo, correto? Por exemplo, se eu fiz a determinação do ponto C e o ponto C foi, eu fiz a determinação do ponto B aqui e depois eu fiz a caminhada para o ponto C aqui. Então, o L2 ele vai ser o L2 menos L1 vai dar um ângulo negativo. Então, com isso eu vou somar mais 360. Entendido? Beleza. Entendido sim, professor. Beleza. Eu posso fazer também a orientação das leituras. Aqui é quando eu determino, eu faço a mira para um determinado ponto. Esse determinado ponto, eu não conheço esse determinado ponto, então ele vai ser o ângulo zero. Tá? Eu posso fazer a mira para o norte magnético no seu aparelho. Geralmente tem uma bússolazinha que aponta para o norte magnético, tá? E é o norte verdadeiro, o norte geográfico, tá? Por exemplo. Perdão. O norte verdadeiro, tá? E aí eu faço, a partir de então, eu começo a fazer minhas leituras. Eu posso determinar isso aí se eu souber onde o sol nasce, quando a gente fica perdido, lembra nas aulas de geografia, quando fica perdido? Então, o sol nasce no leste, mãozinha direita, e ele se põe no oeste, mãozinha esquerda. Então, se eu olhar para frente, vai ser o norte, né? Vai ser sempre o norte, mão direita para o leste, mão esquerda para o oeste, eu vou estar olhando sempre para o norte. Então, aquilo ali vai ser meu norte, tá? Eu posso orientar meu aparelho com a utilização da bússola, né? Como vocês podem ver aqui, a bússola ela vai me orientar para o norte verdadeiro também, e a partir de então eu faço as determinações dos ângulos. Eu posso orientar meu aparelho para ré, ou seja, meu ponto inicial, né? Lembra quando quando a gente falou das medidas indiretas, que a gente sempre começa as avaliações pela ré e a caminhada pela ré, e a partir da ré a gente inicia a caminhada e demarcação dos determinados pontos, né? Medidas diretas, perdão. Eu posso, a partir daí, fazer a leitura do ponto. Eu posso instalar meu equipamento num determinado ponto, que aqui eu determino esse ponto, que ele é o ponto B, né? Ele seria o segundo ponto dessa visada. Eu faço a determinação do ponto inicial, que seria a ré, né? E a partir de então, eu vou fazer a minha leitura, né? Que seria a próxima leitura no ponto C, que seria, a gente chama de vante. Neste caso, o instrumento na estação de ré, ele vai ser zerado na ré e faz a pontaria na estação da vante, tá? No caso de uma poligonal fechada, se o caminhamento do levantamento for realizado no sentido horário, você vai fazer a caminhada sempre no sentido horário ali, será determinado o ângulo externo, que é entre o ponto B a C, né? Que seria esse ângulo que é formado aqui, no caso que ele é formado aqui, tá? E aí eu posso determinar também quando eu faço a determinação na vante, tá?
Ré, vante. Ré atrás, vante na frente. Quando eu faço a determinação no ponto de vante, eu vou fazer do mesmo jeito. Só que eu vou zerar, em vez de zerar na Zé, perdão, zerar na Ré, eu zero na vante. E a partir de então eu faço a determinação desse primeiro ângulo ali que ele é formado. Tá? Dessa primeira orientação, esse primeiro ângulo que é formado, e a partir de então eu vou pegar os próximos pontos, D, E, F, enfim, até eu conseguir fechar todas a minha propriedade. Só um minuto, pessoal. Voltando, continuando aqui ao que eu estava falando para vocês. Desculpa, fui pegar uma água ali que eu acabei esquecendo de pegar. Quando a gente vai fazer o ângulo de deflexão, né? Eu faço a leitura do ângulo B, eu faço primeiro a leitura em vante, tá? Eu faço a leitura do ângulo, eu faço o primeiro ponto, que é o ângulo B, tá? E depois a diferença do ângulo B para. Eu faço a próxima leitura do ângulo C, e a diferença que é formada aqui, lembra que sempre vai formar um triângulo? Retângulo. Então, essa diferença que é formada, esse ângulo aqui, vai ser a leitura desse próximo ponto que eu for fazer. Então, nesse caso, força-se a coincidência da leitura, né? Da leitura 180 com o ponto de Ré. O que vai equivaler a ter a origem da graduação no prolongamento dessa direção. A deflexão ela será positiva, no caso aqui, porque você está somando, vai ser menos. Lembrem que é L2 menos L1. Então, a deflexão será positiva, né? A leitura será à direita, ela vai ser a leitura ela vai ser positiva à direita e ela vai ser negativa, logicamente, porque ela vai ser menor quando ela é antes do ponto do ponto de leitura que a gente determinou. No caso aqui, o ponto B, tá? E ela sempre vai variar de 180 a 0. Quando a gente fala de determinações de técnicas de medição direta, então vai ser, primeiro a gente vai instalar o teodolito no ponto que a gente quer medir, né? Onde a gente vai determinar as leituras, e a partir do momento que eu fizer a leitura, a determinação do ponto zero, no caso, o ponto A, seus, né, a zerar no ponto A, eu aponto o teodolito para uma determinada direção e faço essa primeira leitura. Essa teoricamente, a segunda leitura, né, porque a primeira leitura é o ponto zero. Em pontaria à direita, e eu vou anotar esse LB, que seria a leitura B, do ponto B. A diferença, quando eu for para o ponto, no ponto C, né? Então eu vou ter a leitura C, eu vou fazer essa medição. Como eu vou saber o ângulo que foi formado ali?
leitura de C menos a leitura de B. Isso, pessoal, no teodolito, ele vai te dar a leitura dos ângulos que são formados entre A e B, tá? Aí vocês jogam naquela fórmula lá e vocês têm a distância horizontal desses pontos. Em qualquer medida de ângulo horizontal, é fundamental que os retículos verticais, retículos, pessoal, são as estádias. Lembra que na aula anterior a gente mostrou a estádia média, a estádia superior e a estádia média, a estádia superior e a estádia inferior, tá? Que elas são na horizontais e existem a estádia vertical, o retículo vertical, que deve ficar no meio ali da sua régua, tá bom? Quando você vai fazer a leitura, a estádia, o retículo vertical, ele tem que sempre ficar no meio da régua, da mira, para você fazer a leitura ali perfeitamente do seu alvo, tá? No seu ponto desejado. Então, essa leitura, ela vai ser feita em PD, né? E a leitura em PI, e vai ser dado pela essa forma. Olha como é que é. Estou apontando aqui. A leitura vai ser dada, a leitura no ponto inicial, PD, ou perdão, no ponto PD, menos a leitura no ponto TI, dividido por 2, mais 90 graus, onde mais vai ser utilizado mais se o PD vai ser maior que o PI, né? A posição D vai ser maior que a posição I, tá? Posição direta da luneta na posição inversa. PD, posição direta, e PI, posição inversa da luneta. Tá? Se a posição direta da luneta ela for menor que o PI, então eu vou utilizar negativo aqui, como vocês observam na fórmula. Tá? A posição direta, quando ela for maior que a posição inversa da luneta, eu utilizo negativo. Quando o L positivo, perdão, quando a posição direta da luneta ela é menor que a posição interna da luneta, eu vou utilizar negativo, tá? E aplicar a fórmula que a gente está vendo aqui. Bem, então foram medidas duas direções AB, tá? Para a determinação do ângulo alfa. Então, essa medida, elas foram feitas em PD, né? Então, lembrem que a pontaria de Ré ela foi zerada, e a pontaria de B no ângulo B, na Vante, foi de 1 grau mais 46 minutos e 0 segundos. A posição de PI, ó, eu estou na posição 0, posição A, 0, 0. A posição anterior, que é a posição I, vai ser 180. Né? Se eu estou na posição 0, atrás de mim, se eu estou fazendo essa leitura de reta, vai ser a posição 0. A leitura feita atrás de mim vai ser 180. Lembrem que vai formar sempre um ângulo ali de 180 ou 360 quando eu vou fazer a leitura. Então, se o PD ele é maior que o PI, é só aplicar a fórmula aqui que vocês estão vendo, né? Se o PD ele vai ser maior que o PI, é só aplicar a fórmula. Então, vai somar a 180, tá? E você vai ter aí seu ângulo desejado, que é de 1 grau e 47 minutos aqui, que é de 181, perdão. Você fez a leitura do seu ângulo PD, tem a leitura do seu ângulo PI. Quando você fizer a leitura do seu ângulo PI, ele vai te dar a pontaria de B lá na Avante, que é de 181, tá? 1,46. É só aplicar a formulazinha anterior. 1,46. Deixa eu fazer ela aqui. Deixa eu fazer ela aqui para vocês.
Oh, meu Deus. Putz, cadê a calculadora? Aqui. Ai, não vai ter grau. Minha calculadora, essa aqui não tem. Ô, gente, essa calculadora que eu tô aqui não tem. A outra minha deram fim nela. Eu vou ter que arrumar uma outra calculadora. Mas é só fazer essa continha aqui de graus, tá? E aí vocês vão achar a sua leitura de 1 grau e 47 minutos. Bem, para isso, pessoal, primeiro vocês precisam saber instalar o equipamento. Primeira coisa que vocês têm que fazer é instalar o equipamento no local, né? O equipamento é o tripé, né, que você vai utilizar, o teodolito ou a estação total, tá? Após a instalação, você vai focalizar e depois você vai fazer a leitura. Primeiro, vamos aprender como é que instala o seu teodolito, sua estação total. No caso, primeiro, é uma série de procedimentos que são realizados na hora de instalar seu equipamento. Isso aqui é o tripé, não sei se vocês lembram, mas isso aqui é o tripé. Esse tripé, porque chama-se tripé, ele tem 3 pernas, né? Essas pernas elas são móveis. Existe a mobilidade tanto embaixo quanto em cima aqui para você movimentar. Esse tripé ele tem que sempre ser instalado no local abaixo do ponto materializado que a gente chama, né? Esse ponto materializado ali, ele geralmente ele é demarcado com chapa ou material de concreto, tá? Para você determinar, sei lá, a sede da propriedade, isso é determinado pelo INCRA, pelos órgãos responsáveis aí para demarcação. E essa demarcação, ela nunca pode ser alterada de local, certo? Essa demarcação inicial. Bem, após instalar esse tripé no local desejado, outra coisa. Esse ponto que é materializado, esse ponto aqui, ele pode ser substituído inicialmente, quando você não tem a direção de origem, tá? Esse ponto aí, ele pode ser utilizado um piquete. Inicialmente, ele pode ser utilizado um piquete. Depois, você substitui por esse ponto esse ponto que é esse ponto materializado. Tá, vamos voltar aqui. Depois de instalado o tripé, né? Esse tripé ele deve ser regulado. Bem, pessoal, primeiro eu coloco o tripé sobre o ponto materializado ou sobre meu piquete, e aí eu vou regular. Eu vou colocar minha estação total. Esse tripé ele tem um parafuso aqui que ele vai encaixar nessa estação total, tá? E aí eu vou fazer essa leitura desse leitura não, perdão. Eu vou regular meu tripé para que meu tripé não, meu teodolito, para que meu teodolito ele se encontre no prumo ótico ou no prumo ou enfim, depende do ponto demarcado inicial, né? Esse tripé, ele tem um ponto que ele é demarcado aqui, e meu prumo óptico, ele vai demarcando aqui esse local. Como é que eu faço isso? Fazendo a leitura aqui na luneta, que tem uma luneta que que vai te auxiliar na hora de você colocar exatamente embaixo desse ponto que é materializado, tá? Eu instalo esse equipamento aqui e aí eu vou regular. Aqui ele vai ter 2 bolhas, né? Duas bolhas de níveis. Essa bolha, existe uma bolha na base do equipamento. Então, depois que eu colocar
o tripé mais próximo possível do meu piquete, eu vou regular, tá? Eu vou olhar sobre esse piquete e vou regular esse piquete aqui, regular o teodolito aqui no local desejado. A partir de então, eu vou regular a altura das minhas pernas. Lembrando, na hora que vocês forem abrir o seu tripé, vocês têm que ter muita atenção, porque as pontas desse tripé, deixa eu ver, tem essa imagem que mostra. Essa ponta esse tripé, ela pode cair, pode soltar e pode bater no rosto, enfim. Então, você inverte o tripé, tá? Abre esse tripé, as pernas desse tripé, e já parafusa fixando essa altura, mais ou menos, você vai fixar essa fixação, ela é na altura do seu rosto. Depois você segura esse tripé, vira o tripé, coloca esse tripé em pé, tá? E aí faz a abertura desse tripé. Fez a abertura desse tripé, vai ser a distância de um passo largo, essa abertura que vocês vão fazer. Esse tripé ele vai estar mais ou menos na altura do seu peito. Você não pode colocar esse tripé mais acima, porque sobre esse tripé vem o equipamento, vem o teodolito, nível, a estação total. Então, vocês têm que se atentar quanto a isso. Colocou esse tripé na posição vertical, tá? Você traz o equipamento sobre esse tripé e enrosca. Não precisa apertar esse tripé, o teodolito, né, como vocês podem ver aqui, sobre esse tripé. Que aqui tem um parafuso que fixa esse tripé. Então, vocês não podem deixar ele solto aqui sobre o tripé. Vocês têm que parafusar para que ele fique fixo aqui no tripé. Não precisa apertar muito inicialmente. Depois, vocês vão regular com auxílio do prumo aqui, óptico, tá? Da luneta óptica, perdão. Vocês vão regular aqui para a visada do ponto do piquete aqui. E aí vocês vão movimentar, vocês vão se posicionar e movimentar para frente e para trás ali com duas pernas. Vocês vão parar na frente do nível, tá? Da bolha de nível. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui com a bolha de nível. Aqui, uma bolha de nível. Só que essa aqui não é essa aqui. Não é esse nível tubular que eu estou querendo. É esse nível esférico aqui que ele vai estar lá. Vocês vão posicionar esse material, esse tripé sobre o local, tá? E aí vocês vão regular. Tá. Uma outra coisa. Sempre que vocês forem utilizar o equipamento, sempre tem que estar na caixa. Abriu, tirou o equipamento da caixa, fecha a caixa e deixa a caixa fechada. Nunca a caixa tem que ficar aberta no campo, tá? Umidade, enfim. Inseto pode cair ali e prejudicar o equipamento. Bem, instalou sobre o ponto materializado, olha aqui o ponto demarcado, onde vai ser realizado. Aqui na chapa ou dentro do ponto materializado aqui. Ou no piquete, o piquete a gente disse que ele vai ter um prego, ou vai ter uma tinta, enfim. Tá? Outra coisa que deve se atentar. O equipamento, ele nunca deve ficar em pé enquanto ele não está sendo utilizado. Ele vai ficar em pé apenas na hora que você vai utilizar. Então, esse equipamento que eu falo, o tripé, as balizas, a régua, ela deve ficar deitada, tá? Próxima a você ali que vai utilizar. Você faz a abertura do tripé, tira a tampa do parafuso, tá? E aí você vai posicionar seu tripé. E aí você vai fazer puxada da perna para ficar mais reto possível ali o seu tripé. Você abre sobre o ponto, essa imagem aqui, olha eu perdendo tempo, e a imagem aqui mostrando que mais... você abre sobre o ponto que você deseja, ou sobre o ponto materializado, ou sobre o piquete que você deseja
fazer a leitura, e aí você centraliza ao máximo dentro do seu dentro do seu rumo aqui, dentro do rumo onde você deseja fazer a leitura, tá? Aqui nós temos o parafuso que vai regular, como vocês podem ver, esse parafuso ele vai para um lado, ele vai para o outro. Então, quando vocês instalarem o equipamento sobre esse parafuso, quando vocês fizerem a instalação desse equipamento sobre o parafuso, vocês conseguem movimentar esse aparelho, aí vocês vão tirar o aparelho com todo cuidado, isso é um aparelho caro, então vocês têm que ter muito cuidado na movimentação desse aparelho, no tirar e no instalar esse equipamento, tá? Tira esse equipamento e vocês apertam, como eu disse anteriormente, vocês apertam sobre esse parafuso aqui. E faz... Só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal. Estou esperando algumas ligações aqui, eu já perdi uma, mas enfim, depois eu resolvo isso. Bem, eu fixo o teodolito, pessoal. Estão aí? Eu fixo o teodolito na base desse tripé, tá? Esse teodolito ele vai ser fixado com parafuso, como a gente já disse lá. Não aperta, então você vai utilizar o prumo aqui para você fazer o nivelamento. Eu não escuto, vocês têm que falar. Tá? Aí vocês fazem os nivelamentos aqui. Primeiro, o nivelamento que a gente chama o nivelamento bruto. Tá? Esse nivelamento aqui, ele é feito apenas, ele vai ser colocado da seguinte maneira. Não, logicamente não. Mas aqui vai ter um nível, tá? Um nível de bolha. Então, vocês vão tentar colocar esse nível o mais próximo possível do ponto materializado ou do piquete que vocês estão fazendo, tá? Para isso, para facilitar essa visualização aqui desse ponto, vocês vão posicionar entre essas duas pernas, né, desse tripé, colocar uma das suas pernas próxima ao ponto, e aí vocês vão movimentar essas duas pernas para frente ou para trás, para que esses níveis, esse aparelho, ele fique no nível, bem no nível aqui. Após isso, vocês, se não conseguir manter no nível, você vai na outra perna,
enfim, até você regularizar aqui o mais próximo possível do ponto. Essa leitura, ela não precisa ser exata, ela tem que estar próximo do ponto materializado, ou próximo do piquete que vocês estão fazendo a leitura. A partir de então, vocês vão fazer o nivelamento nos parafusos calantes que a gente vai mostrar aqui na frente, que eles têm que ficar centralizados. Eu vou mostrar. Nivelamento pode ser dividido em duas etapas, uma inicial, outra grosseira, tá? Utilizando o nível esférico, que a gente faz essa movimentação, essa grosseira e essa movimentação das pernas, enfim, e depois a gente vai colocar, usar o prumo, tá? Ou manual, ou a laser, e centrar no ponto que a gente está falando. Para centralizar no ponto, a gente utiliza o parafuso calante, tá? Os parafusos calantes que eu vou mostrar. E aí eu vou movimentando os parafusos calantes até... A gente não disse que a gente faz a leitura do ponto para ficar bem próximo, leitura não. A gente faz a colocação do ponto bem próximo ao local e depois a gente usa os parafusos calantes para chegar no prumo certinho, ficando no nível ali, utilizando o nível tubular, que é um outro nível. É bem difícil eu explicar para vocês assim. Era muito mais simples com aparelho, a turma toda junto, e eu mostrando. Nas aulas práticas a gente vai fazer isso, mas eu preciso mostrar aqui também, tá? E depois eu vou fazendo o ajuste na bolha. A bolha, se vocês observarem aqui, ela tem que ficar dentro desse círculo central aqui que eu desejo. Eu faço o nivelamento grosseiro. Perdão, já fiz o nivelamento. Eu faço esse nivelamento grosseiro com a perna, como a gente já disse. Depois eu vou fazendo o nivelamento fino, com os parafusos calantes. Inicialmente, esses parafusos calantes, eu vou colocar meu aparelho, ou meu nível aqui de bolha, tá? Entre dois parafusos calantes. E eu vou fazendo o ajuste, tanto para dentro quanto para fora. Então, eles vão ter que sempre movimentar os dois parafusos ao mesmo tempo. Eu coloquei meu nível naquela posição dos dois parafusos e eu movimento. E aí a bolha ela vai para o lado, para o outro. E aí você tem que tentar centralizar ao máximo ali, não, ao máximo não. Obrigatoriamente, vocês têm que centralizar essa bolha no nível certinho. Esses parafusos calantes, pessoal, são 3 parafusos que existem dentro do aparelho. Para a gente regular para o aparelho e para subir ou descer, tá? Depois que você regulou esses 2 parafusos dentro da bolha, você vai fazer um giro de 90 graus. Você faz o giro de 90 graus, tá? Aí, aqui é o processo de regulagem, como ele está mostrando aqui, são os parafusos calantes, tá? Vocês fazem um giro de 90 graus e faz a leitura desse outro parafuso calante. E ele também tem que ficar, a bolha também tem que ficar centrada ou centralizada aqui dentro do equipamento. Se ficou centralizado, o equipamento ele está teoricamente nivelado. Só que vocês têm que observar uma coisa. Por quê? Quando vocês fizerem essa leitura, pode ser que aconteça dele não estar centrado dentro do prumo, tá? Dentro do ponto inicial de leitura. Então, vocês vão ter que repetir novamente todo esse processo para vocês centralizarem. É um pouquinho trabalhoso de explicar, ainda é mais complicado, mas quando realizado, ele é muito bem mais simples. É prática. Realizou, fez a primeira vez, bem prático. Entendeu? Topografia é mais prática do que propriamente de teoria. Mas vocês têm que saber a teoria também para aplicar os cálculos depois. Posicionar o tripé sobre o ponto, tomando cuidado de deixar o prato o mais horizontal possível. Fixar o equipamento sobre o tripé, com auxílio dos parafusos calantes, posicionar o prumo sobre o ponto. Tá. Uma coisa que eu não disse. Aqui, ó. Ele tem
um prumo. Esse prumo, ele vai fazer como se fosse uma leitura. Opa! Como se fosse uma leitura. Você coloca o olhinho aqui, na verdade ele é do outro lado, né? Aqui não. Ele é do outro lado. Você faz a leitura e você consegue enxergar lá embaixo, tá? Você consegue enxergar lá embaixo. Você vai conseguir enxergar a pontinha do piquete no local onde você deseja. E aí você vai. Isso aqui ele tem que estar centralizado. Tanto centralizado as bolhas, como tem que estar centralizado lá embaixo. A partir de então, que você vai fazer um giro, fez todas essas centralizações aqui desejadas dentro do seu aparelho. Você vai fazer um giro de 160, 360 e zerar o aparelho, tá? Que vai ser o ponto inicial seu. Você vai fazer um giro, tá? Com a luneta virada para cima, a zenite que a gente chama, tá? Ela vai estar virada para cima. Você vai fazer um giro, depois vai fazer um giro de 360 com essa luneta e vai fixar também essa luneta na vertical e vai fixar ela. Fez o giro na horizontal, fixa, trava, como a gente chama de travar, no zero, tá? Ali vai ser o ponto zero. Fez um giro na vertical, zera, trava, e aí você vai ter a sua leitura, tanto na horizontal no ponto zero, quanto na horizontal, na vertical no ponto zero. Tá? Nivelou as bolhas, beleza, realizou o nivelamento, verifica o prumo se saiu do ponto, como a gente já disse, caso tenha ocorrido, volta o equipamento, desloca até o prumo, faz tudo de novo, os mesmos procedimentos. A partir de então, você vai focalizar sua luneta. É outro procedimento antes das leituras, antes de fazer o giro. Né? Você focaliza a sua luneta. Para focalizar a sua luneta, você vai mirar a sua luneta sei lá, uma parede branca, ou num ponto, numa nuvem, ou no céu azul. Você focalizou, você visualizou a estádia superior, média, inferior, estádia vertical, ou os retículos, né, vamos dizer assim, conseguiu fazer essa visualização, essa focalização, então você consegue enxergar. Por quê? Isso aqui é como se fosse uma lente de contato, uma lente de aumento, tá? Então, para alguns, eles têm uma leitura, vai precisar do aumento ou de uma diminuição daquela leitura. Então, você vai precisar focalizar o seu equipamento para depois você fazer a leitura, as leituras dos seus pontos ali, do fio médio superior, fio médio, fio superior, fio médio e fio inferior ali, e fazer as determinações das leituras de direção. Depois de realizada a pontaria, faz a leitura da direção, que o equipamento eletrônico é um procedimento bem simples. Bastando ler o valor apresentado no visor mesmo, né? Isso aqui, pessoal, o teodolito, ele já dá no visor, cadê? Deixa eu achar. Aqui tem um visor. A partir do momento que você girou esse equipamento aqui, ele vai te dar uma leitura. E aí você vai lá e anota essa leitura. O teodolito, ele não consegue gravar essas leituras. Então, vocês precisam de uma caderneta de campo para anotar corretamente essas leituras. Para a leitura de direção horizontal do teodolito, a diferença entre a leitura em pontaria direta e a leitura em pontaria inversa será igual a 180. Para a leitura do ângulo zenital, a soma dos valores de PD da pontaria direta e PI deve ser igual a 360, como a gente já disse lá na leitura. Beleza? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então era isso que a gente tinha para ver hoje. Amanhã a gente continua falando sobre tipo de levantamento topográfico, de radiação, de interseção. E aí depois a gente continua falando mais sobre os tipos de levantamento topográfico. No mais, até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, eu estou por aqui.